Dileto paroquiano virtual, aqui no nosso podcast Paz e Bem. É uma alegria estarmos de novo com você. Dom Antônio, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje no nosso podcast Paz e Bem. É um prazer, vocês estão aqui no Encontro dos Bispos. Para começar, gostaríamos de compartilhar um pouco sobre a sua jornada, né, como bispo referencial da Pastoral Juvenil do Regional Norte 2, vice-presidente da Fundação Nazaré de Comunicação, e com essa grande experiência que o senhor tem aí na bagagem, como tem influenciado na sua missão dentro da igreja? Bem, antes de tudo, Padre Armstrong, muito obrigado por esse convite. É um prazer muito grande estar com vocês aqui. Quero cumprimentar todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento. Olha só, antes de tudo, eu sou membro da congregação salesiana. Eu sou salesiano, estou fora, prestando um serviço a toda a igreja, do ponto de vista administrativo, mas me sinto salesiano do ponto de vista carismático. Estou vinculado a um carisma que trabalha com jovens. Os salesianos têm como missão, seguindo os passos de São João Bosco, a educação, a formação, a evangelização dos jovens. Então eu digo que essa é a primeira formação que tenho em pastoral juvenil. Também porque no processo de formação dos salesianos, uma matéria, uma disciplina é pastoral juvenil. E para os salesianos, a pastoral juvenil não é uma atividade específica, mas é o todo, né, do trabalho salesiano. Numa escola, numa paróquia, através de grupos, obras sociais e assim por diante. Portanto, estamos naturalmente envolvidos na pastoral juvenil, ou seja, nesse processo árduo de evangelização e formação dos jovens. Em termos de experiência, eu estive por alguns anos como delegado para a pastoral juvenil e vocacional em nível regional, nosso salesiano, aqui na Amazônia. E foram vários anos cuidando da formação, pastoral juvenil, pastoral vocacional, e a gente vai se enriquecendo com experiências em diversos contextos, dioceses, prelazias, estados, porque a presença salesiana aqui na Amazônia abrange todos os estados da Amazônia, né, onde nós estamos. Depois, eu fui também por um tempo delegado para a pastoral juvenil em nível nacional da parte dos salesianos. E aí tem que acompanhar todo o movimento juvenil salesiano a nível nacional, juntamente com outros coordenadores, e também eventos específicos em Roma, ou então no Cone Sul, em geral era Paraguai, ou então Chile, ou Argentina, encontros de formação periodicamente, né? Essa é a minha experiência que tenho. Quando eu fiz o mestrado em Roma, eu trabalhei a questão juvenil, né? Meu tema de mestrado foi o desafio da educação moral juvenil, né? Então, já pensando na minha missão concreta, eu passei um tempo estudando essa questão aí do desafio da evangelização, que tem uma dessa dimensão moral, é justamente tocar essencialmente a questão da qualidade de vida. Nessa qualidade de vida, a sua atuação como secretário da CNBB Norte 2, colunista do jornal Voz de Nazaré, Mundo Juvenil e Fé Cristã, apresentador do programa Fé e Vida na Rádio Nazaré FM e co-apresentador do programa Diálogo de Fé na TV Nazaré, demonstra um amplo envolvimento na comunicação e na evangelização. Como você vê o poder dos meios de comunicação na disseminação da mensagem cristã nos dias de hoje? Por exemplo, hoje o senhor está gravando aqui esse podcast que chega nos lugares mais longínquos, às vezes de pessoas que nem estão participando assiduamente na igreja, mas que são católicos, às vezes, do IBGE. Como o senhor vê esse poder de comunicação chegando às pessoas? Olha, evangelizar é comunicar, ou seja, não há evangelização sem comunicação. Todo e qualquer processo evangelizador é um processo comunicativo, de modo que evangelizar é anunciar o evangelho. E nós anunciamos o evangelho através da nossa vida, dos nossos gestos, atitudes,
E também, fundamentalmente, através da palavra, através da pregação. E para que possamos fazer ecoar o Evangelho, fazer o Evangelho chegar ao maior número possível de pessoas, nós precisamos de meios, né? Precisamos de meios. Se nós estivéssemos aqui nessa sala só falando entre nós, simplesmente, esse som ficaria por aqui. Mas através destes meios, poderá chegar em todos os continentes. Então é de fundamental importância que a igreja cada vez mais use todos os meios possíveis para evangelizar, para que depois o povo, o mundo, possa conhecer a pessoa de Jesus Cristo, a mensagem da salvação. Jesus falou para os seus discípulos: o que vocês escutam agora, né, ao pé do ouvido, anunciem sobre os telhados, né? Ou seja, se agora é dado a vocês a conhecerem uma mensagem quase que confidencial só para este grupo, futuramente anunciem para todos, anunciem usando meios variados, né? Então, estar em cima do telhado significa visibilidade para poder anunciar. Então, eu creio que hoje a igreja tem a possibilidade de usar de tudo aquilo que a tecnologia nos proporciona. Portanto, a televisão, as redes sociais, jornal, revistas e assim por diante. Então, comunicar para nós é evangelizar. Evangelizar é comunicar a mensagem do Evangelho. Você tem uma longa experiência nessa trajetória já de evangelização junto aos jovens. Qual é a sua opinião? Qual é o maior desafio que os jovens enfrentam em relação à sua fé hoje em dia? E como a igreja pode melhorar e apoiá-los nesse aspecto? Vendo também que o Círio de Nazaré é como um imã que atrai multidões de jovens. E como não deixar que isso seja apenas anual, uma grande força, né? Que não seja só uma vez por ano, mas que esses jovens eles se abasteçam e possam voltar para suas comunidades, para suas paróquias e serem atuantes. Muito bem, Padre Armstrong. Veja só, eu creio que o maior desafio hoje para os jovens é conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Nós estamos hoje num mercado religioso impressionante. Basta a gente ligar a televisão, as redes sociais, nós vamos perceber uma multidão de pregadores. E se a gente parar um pouquinho sobre cada um deles, nós vamos ter diversas imagens de Jesus Cristo. Então, alguns insistem sobre um perfil de Jesus Cristo. E isso leva as pessoas a terem uma visão muito fragmentada de Jesus Cristo, uma visão reducionista de Jesus Cristo. É um Jesus sem reino de Deus, um Jesus que é só milagres, um Jesus que simplesmente cuida da alma das pessoas, e não esse Jesus que promove o reino de Deus, que promove a vida integralmente, em todas as dimensões, e assim por diante. Então, eu creio que um dos grandes desafios que nós temos hoje, não só voltado para os jovens, mas para o povo de modo geral, é a apresentar o Cristo do Evangelho, o Jesus Cristo do Evangelho, que se interessa pela totalidade da vida das pessoas. E daí nós temos uma evangelização pluridimensional, uma evangelização com muitas dimensões. Então, eu creio que isso é muito importante. Nós estamos hoje sendo bombardeados e muito tentados por uma espécie de intimismo religioso, né? Então, o meu Jesus, o Jesus que me faz milagres, o Jesus que transforma a minha vida, o Jesus... E a dimensão social parece desaparecer, não é verdade? Então, nós estamos aí com um grande desafio de passar desse intimismo cristão para a beleza do dinamismo da caridade cristã, que é plenamente diferente. A partir da superação desse primeiro desafio, que é essa ignorância religiosa e essa confusão sobre Jesus Cristo, eu colocaria também o desafio do sentido da vida. Nesses últimos anos, nós estamos vendo um crescimento de muitas doenças mentais, né? O adoecimento mental é gravíssimo, levando muitos jovens
ao vazio existencial, ao pessimismo, ao desânimo, à falta de garra para lutar, falta de ideais, falta de sonhos. Então, e muitos que beiram e tentam o suicídio. E o suicídio, eu diria que é o ápice, é o topo da montanha que revela todo mundo de mal-estar, né? Um mundo marcado pelo mal-estar existencial. Um mundo, portanto, que acusa a falta de valores, de virtudes, de vida espiritual e de compreensão da beleza da vida humana. A juventude muitas vezes é vista como o futuro da igreja, mas na verdade já é o presente, né, Dom? E que conselho você daria a esses jovens que estão buscando viver a sua fé de forma autêntica em meio aos desafios do mundo contemporâneo? Uma das coisas que o senhor já disse aí que é ser comprometido também socialmente, né? Como são esses desafios? Olha, retomando um pouquinho aquilo que já foi dito, eu colocaria 3 desafios, né? O primeiro desafio está na Christus Vivit, que é a exortação apostólica pós-sinodal, né, do Sínodo da Juventude. O Sínodo da Juventude penetrou na realidade do mundo juvenil e esse documento, Christus Vivit, coloca a beleza e os grandes desafios da pastoral juvenil. E o primeiro grande desafio que o Papa Francisco coloca é a paixão por Jesus Cristo. Jesus Cristo como meu amigo, Jesus Cristo que transforma a minha vida, e porque me deixo transformar, porque eu o conheço. Então, um jovem que tem um encontro íntimo com Jesus Cristo e o conhece profundamente, deixa-se transformar por ele. E a partir daí vai dar sentido para a sua vida, sentido para o sofrimento, vai dar um sentido para a sua liberdade, a sua vontade, a sua inteligência, vai colocar a sua inteligência a serviço do bem, vai ser capaz de amar, de fazer a experiência da caridade, do voluntariado, do serviço aos outros e assim por diante. Então nós temos aí esse grande conselho para você, jovem, e para cada um de nós, conhecer a pessoa de Jesus Cristo e deixarmos-nos influenciar por ele. E a partir daí nós vamos, sem dúvida, inspirados na vida dele, dar sentido para a nossa vida através do colocar todos os nossos potenciais a serviço dos outros. Minha inteligência a serviço dos outros, a liberdade a serviço dos outros, a vontade a serviço dos outros, a sociabilidade, a capacidade de relacionamento. Olha o tema da campanha da fraternidade deste ano, né? A amizade social. Então, para que eu possa fazer experiência de amizade social, que supera a amizade grudenta, a amizade ciumenta, a amizade fechada, é necessário que eu desenvolva a minha capacidade de amar, desenvolva a minha sociabilidade, a minha afetividade. E quem se encontra com Jesus vai perceber um homem aberto, né? Jesus era aberto a todos, aos cegos, surdos, mudos, às prostitutas, aos leprosos, aos estrangeiros, né? Aos ateus, aos pagãos. Jesus é aberto ao rico, ao pobre, a todos, né? Então Jesus realmente nos dá assim, uma grande lição do desafio e da necessidade do desenvolvimento humano integral. Então vale a pena. Em um mundo cada vez mais secularizado e diversificado, como poderíamos promover um diálogo construtivo em diferentes perspectivas religiosas, culturais, sem comprometer os valores fundamentais do Evangelho? Porque um outro desafio, Dom, é quando esses jovens entram também na faculdade, porque eu sei que existem professores cristãos que acolhem, mas tem um grande número de professores também que são ateus, e dão um impacto logo ali para o jovem, e o jovem acaba abandonando a sua caminhada de fé. Muito bem, é verdade, sim. Olhe, essa questão do diálogo. Primeira coisa, o diálogo é um processo de comunicação que nos leva à verdade. Então, só pode dialogar aquele que está em busca da verdade. E todos nós estamos em busca da verdade. A verdade, na sua plenitude, é Deus, né? Mas quem pode dizer que eu já tenho a verdade encapsulada em mim, amarrada, acorrentada? Nenhum de nós, não é verdade? Então a verdade transcende o nosso conhecimento, transcende, ou seja, vai além da nossa razão, vai além do nosso conhecimento, vai além da nossa cultura.
e de modo que essa compreensão justa da verdade nos leva a nos encontrar com o outro. Nós estamos num mundo plural, a sociedade hoje é pluralista. Nós não somos iguais, então nós temos uma diversidade de religiões, de partidos políticos, de instituições, de filosofias, de teologias e assim por diante. Então, é possível o diálogo? Sim, é possível o diálogo se ele for mediado pela humildade. Só pode dialogar quem for humilde, só pode dialogar quem for capaz de escutar, só pode dialogar quem for capaz de fazer um caminho com o outro. Caso contrário, nós chegaremos à intolerância, né? A intolerância nos leva àquela arrogância que pressupõe já o encontro e o aprisionamento da verdade. Isso seria realmente dramático, né? Portanto, o que nega o diálogo, nega a intolerância, nega tudo aquilo que pode nos levar a crescer cada vez mais, né? Portanto, qualquer forma de intolerância, fundamentalismo, proselitismo, dureza, rispidez, significa que nós não estamos aptos para o diálogo. Em relação à questão do mundo universitário, eu tenho acompanhado jovens da pastoral universitária. Isso é verdade. Olha, eu estou há vários anos na academia e o professor universitário que rejeita o outro porque tem experiência de fé, está negando o próprio horizonte universitário. Porque é típico do verdadeiro professor, né, o educador universitário, ter uma visão aberta, ter uma mente aberta. Então, se um professor se diz ateu, né, e através dessa ideia, dos seus valores, rejeita aquele que testemunha a própria fé, está dizendo que não tem visão universitária. E aquele professor que não tem visão universitária deve sair da academia, deve sair. Na verdade, como dizia Santo Tomás de Aquino, e nós vamos encontrar isso com muita clareza na encíclica Razão e Fé, razão e fé são duas pernas, duas asas que nos conduzem à verdade. Então, o ser humano só pode, de fato, voar, só pode ir além se ele for mediado pela sua razão e pela experiência de fé. A experiência de fé descortina os horizontes da razão, né? Como uma espécie de lupa, né? Então coloca a lupa e vai muito além. Uma razão sem fé é uma razão empobrecida, muito empobrecida. A razão iluminada pela fé, ela vê coisas que não consegue enxergá-la. Então, lamentavelmente, essa separação, essa negação, esse conflito entre fé e razão geram muitos problemas. Nós temos cada vez mais aprender a dialogar. No mundo profundamente marcado pela diversidade, é necessário nós sermos capazes de testemunhar a profecia do diálogo. E a profecia do diálogo pressupõe considerar as riquezas que o outro tem no coração. Então, à luz da sua experiência e observação, quais são as principais necessidades espirituais e pastorais da juventude? Como hoje nossas comunidades, nossas paróquias podem se abrir mais para que possamos responder a essa necessidade dos jovens, acolher os jovens nas nossas comunidades? Olha, eu creio que há muitas respostas para essa pergunta, né? Os jovens têm muitas necessidades. Uma das primeiras necessidades é a necessidade de acolhida, é necessidade de afeto, é necessidade de encontro, é necessidade de amizade, de um espaço de convivência. É interessante que, por 3 vezes, na encíclica Christus Vivit, o Papa Francisco coloca a experiência do oratório. Do oratório, que é um espaço de convivência, espaço de comunicação, de jogos, de brincadeiras, de interação, como resposta para essa necessidade dos jovens, né? No mundo marcado pelo anonimato, pelo vazio, pela desconfiança na qualidade das relações, por ambientes marcados pelo vício, portanto, ambientes poluídos, nós somos chamados, enquanto educadores da fé, a proporcionar experiências de encontro.
Encontro onde posso fazer a experiência mesmo da amizade, da brincadeira, da festa, da alegria, da comunicação, da convivência. Então, eu diria que uma das grandes e primeiras necessidades às quais devemos responder aos jovens é essa, né? Será que nas nossas paróquias estamos oferecendo espaços de convivência, né? Através do esporte, do lazer, da música, do entretenimento, ou só estamos na liturgia? Lamentavelmente, dentro da pastoral juvenil, há uma tendência intimista e algumas pessoas, alguns líderes pensam que a pastoral juvenil deve simplesmente ficar centrada na adoração ou na liturgia. É um reducionismo muito grande. Na verdade, os jovens têm muitas necessidades. Nós podemos evangelizar e chegar ao coração dos jovens através de outras experiências. Eu creio que isso é muito importante. Depois eu colocaria também aquela experiência, a necessidade da experiência da formação, né? Da formação bíblica, a formação teológica, a formação missionária, a experiência missionária. São experiências fundamentais que vão capacitar cada vez mais os jovens para dar sentido para a própria fé e depois terem também a alegria de poder ser evangelizadores de outros jovens. Como o senhor foi, e é ainda, né, salesiano, de repente alguém que está chegando até o coração dele, esse momento, essa comunicação, se ele tiver vontade de ser salesiano, onde ele deve procurar, quem? Manaus, Belém, qual é o contato? Bem, os salesianos estão aqui na Amazônia desde 1914, né? Eu estou a serviço da Arquidiocese de Belém, não devo fazer propaganda vocacional, né? Mas enquanto carisma, eu vou dizer, porque carisma é dom de Deus, né? Um dom de Deus. Eu era de uma paróquia barnabita, e no entanto, não me tornei barnabita. Quem me convidou foi os salesianos, né? Então, para dizer que toda paróquia é um ambiente pluricarismático. Mas se alguém quer ser salesiano, é só procurar nas redes sociais, no Google, e vai encontrar os salesianos em Belém, vai encontrar em Ananindeua, vai encontrar em Manaus, fazer contato, e depois, certamente, o encarregado da animação vocacional vai fazer contato e começar um processo de acompanhamento vocacional. Então, Dom Antônio, quais são os seus projetos e esperanças para o futuro, tanto em sua missão dentro da CNBB, quanto em suas atividades de comunicação e evangelização no Regional Norte 2? Olha, em termos de projetos, a CNBB tem um projeto muito bonito, né, chamado Ao Seu Lado. Ao Seu Lado, como desafio nosso de educadores da fé, estarmos ao lado dos jovens. E esse projeto, que é o atual projeto da CNBB para a Pastoral Juvenil, tem 4 grandes dimensões, ou eixos, né? Então, nós temos aí 4 grandes compromissos, 4 grandes projetos para a Pastoral Juvenil, para serem aplicados em cada realidade, em cada diocese, em cada prelazia, arquidiocese ou congregações, porque o projeto da igreja é para todos, né? E cada um vai aplicá-lo de acordo com a própria realidade. Por exemplo, trabalhar a formação dos jovens, né? Uma formação aberta, formação humana, formação cristológica, formação litúrgica, formação missionária, tem muitos aspectos da formação. Então esse é um projeto muito significativo que deverá ser concretizado em cada realidade. Um segundo eixo é a questão da espiritualidade, a espiritualidade. Esse é um desafio enorme, a questão da espiritualidade. Realmente, trabalhar a questão da espiritualidade significa entrar no coração dos jovens, na mente dos jovens, né? Levá-los a se robustecer por dentro, e onde não houver esse trabalho de consolidação interior, vai haver sempre uma vulnerabilidade muito grande. E como se trabalha essa questão aí da espiritualidade? Através da oração, da adoração, da leitura orante da Sagrada Escritura, através de momentos de retiro. Então, tem muitas possibilidades de promover essa formação espiritual. Um outro eixo que nós temos é a questão da experiência da caridade. A caridade é a missão. A caridade é o compartilhamento da mensagem do Evangelho, que se faz através do voluntariado, através da pregação, através das experiências missionárias.
A missão é um grande desafio, mas para aqueles que já compreenderam a beleza de Jesus Cristo e a necessidade do reino de Deus. Então nós temos aí a formação, a espiritualidade, nós temos a missão, e o último é a questão da cidadania. É um desafio muito grande levar os jovens a compreenderem a dimensão social da própria vida cristã, né? Aí nós temos o engajamento social na paróquia, nas instituições, no voluntariado, na economia, na política, no meio ambiente. Tem muitas formas de engajamentos socioeclesiais. Então, esse é um grande desafio. Então, nós temos aqui uma diversidade de projetos, digamos assim, partindo desse projeto ao seu lado. Aqui, na Amazônia, no Regional Norte 2, Pará e Amapá, além desses projetos todos, nós temos a questão vocacional, que está dentro também desses eixos, promover a questão vocacional, a questão da sinodalidade, estimular cada vez mais os jovens para que possam, na diversidade de expressões juvenis, aprenderem a dialogar. No passado nós tínhamos somente a PJ, né? Somente a PJ, o grupo da bandeira vermelha, né? Da PJ, mas só que agora nós temos múltiplas expressões juvenis. Então nós devemos nos educar a nos conhecer para dialogar a PJ com as demais expressões e todas as demais expressões entre si. E por último, eu diria, um desafio que nós temos, inclusive agora na última Assembleia da CNBB, voltamos a refletir sobre isso aqui no Regional, a necessidade de organizar uma pastoral juvenil indígena. Eu visitei um cacique há poucos anos, sim, lá no Alto Xingu, e ele me dizia: os nossos jovens precisam de atenção, já não querem mais conviver conosco, não respeitam os mais velhos, bebem, têm vícios. E ele chorava enquanto dizia isso. Então nós temos aí situações delicadas no mundo indígena em relação à questão do sentido da vida, suicídio, a questão dos vícios e assim por diante. Portanto, nós temos aí uma demanda concreta para promovermos uma pastoral juvenil indígena, ou seja, uma pastoral juvenil que considerem o específico do mundo juvenil. E eu creio que isso é possível, pouco a pouco, a partir de cada prelazia ou diocese. Tem essa vantagem, essa luz bonita também, Dom. Os jovens que são engajados, geralmente eles assumem grande papel dentro da sociedade, né? Você vê os jovens que são catequistas, eles têm a facilidade de serem grandes comunicadores. Os jovens que estão fazendo um trabalho na igreja, eles não deixam de serem, mais tarde, alguém que vai fazer um grande papel na sociedade. Sem dúvida, eu digo sempre, padre, que a experiência de engajamento pastoral, ela é uma espécie de trampolim, né? Nós temos muitos líderes hoje, adultos, que passaram por experiências de grupo, foram catequistas, foram líderes de grupos de base, tiveram experiência de engajamento, e isso é muito importante. Então, quero parabenizar todos os jovens que estão engajados, por exemplo, nas pastorais, pastoral da criança, pastoral da pessoa idosa, pastoral da comunicação, parabéns, a maioria são jovens, jovens que estão engajados na liderança de outros jovens, jovens que estão engajados na missionariedade, jovens que estão engajados nos movimentos, como, por exemplo, o Terço dos Homens, movimento dos guardas, onde tem, e assim por diante. Então, há uma diversidade de formas de engajamento dos jovens. E olha só, persevere nessa experiência de engajamento agora, porque isso amanhã vai lhe servir profundamente. Há poucos dias, olha só como são as coisas, há poucos dias, uma senhora, que agora é senhora, assistente social, fez um concurso, passou, e ela... no concurso que passou, uma das responsabilidades possíveis era ser secretária de assistente social de um município. Olha só, né? E um dos critérios era currículo, uma história.
E ela está num outro estado e me pediu desesperadamente uma declaração de que há mais de 10 anos atrás ela tinha feito uma experiência de voluntariado e de liderança de grupo de base, onde eu era pároco, né? E era verdade. Então eu fiz uma bonita redação, uma bonita declaração e enviei para ela. Olha só como é importante você hoje fazer essas experiências de voluntariado, de serviço, porque amanhã isso vai lhe servir. Então, não desista. Dom Antônio, foi um prazer, uma alegria sua presença no 10º podcast Paz e Bem. Então, é com muita alegria que nós lhe acolhemos hoje aqui. Eu queria que o senhor fizesse uma oração e desse uma bênção para chegar no coração de todos esses que vão estar sintonizados, abrindo a porta do seu coração para receber essa bênção. Padre Armstrong, parabéns por essa programação, né? Nós estamos aqui numa paróquia em Santarém, né? E isso significa uma sensibilidade muito grande, o desejo de alcançar o mundo, né? Então, parabéns, continue com esse serviço. O mundo precisa de paz, e onde há paz, há bem, né? E onde há o bem autêntico, verdadeiro, ali tem paz. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos o dom da fé. Concede a cada um de nós a graça de sermos apaixonados pelo teu reino, reino de justiça e paz, amor e verdade. Concede a todos os jovens a graça da intimidade com o Mestre e Senhor, e que essa intimidade, essa experiência da amizade, os levem a serem promotores da paz e da justiça. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.